Se não bastasse o que aconteceu no capítulo 9 da spin-off, né, do Tower of God, acho que eu falei tudo o contrário, mas enfim, vamos lá, já saiu o capítulo 10, vamos conversar um pouco sobre ele. O legal é que ele já começa de onde parou, o Harabi confrontando o Urek com relação ao Shinsu e o Urek aproveitando para tentar confrontar o Harabi, fazendo com que ele atacasse ele, incitando ele a lutar, acabando sem acidentalmente chamando mais uma vez Shinsu e indiretamente fazendo aquela onda de Shinsu dourado novamente aparecer em volta ali do navio, obrigando o Harabi a utilizar o seu Shinsu negro para absorver tudo aquilo ali. Depois disso, o Urek, vendo a manipulação de Shinsu do Harabi, percebe uma semelhança com o do Fantamino, porque o do Fantamino ele veio da escuridão, e se esse Shinsu negro é similar, não tô dizendo pra vocês que possa sim ser que o Harabi tem alguma coisa a ver com o Fantamino, entendeu? Esqueçam essa hipótese agora, ela é muito vaga ainda no começo. É válida, mas é muito vaga, porque Shinsu tem vários aspectos dentro da torre. E não é porque simplesmente, por exemplo, vai aparecer um Shinsu dourado que é só do Urek. Por exemplo, o Bana, nos primeiros desafios da coroa, também soltou uma onda explosiva de Shinsu dourado, assim como do Urek Mazino. A diferença é que foi dele diretamente e não externamente, como o Urek fez, quase parecido com uma Genkidama. Resolvendo todo esse problema, o Urek Mazino e a princesa de Zahard também resolvem suas diferenças, um devolvendo ao outro o seu próprio ticket, fazendo com que a princesa fosse integrada nos próximos desafios. Então ela vai estar presente no desafio da coroa e já fez até um grupo. O Urek mostra que ele tem interesses na princesa, principalmente de futuramente encontrar com o Zahard, mas ela se mostra ainda meio que rival dele e diz que a próxima vez que vão se enfrentar, ela vai querer ir com força total. A cena corta e temos uma conversa do Urek com o Nel, que eles conversam um pouco mais sobre manipulação de Shinsu, e o Urek diz pra ele que finalmente conseguiu manipular, e o Nel tá meio que grilado com isso daí. O cara com pouco tempo tá manipulando bem Shinsu, e depois de um tempo, o Urek também pergunta sobre o Harabi para o Nel, e o Nel diz para o Urek Mazino tomar cuidado com esse Hunker, né? E o Urek fica pensando assim, você conhece ele então a longa data, mas o Nel simplesmente disse que conhece ele como um avaliador ali, um chefe de avaliação do navio. Só que do jeito que ele falou, deu a entender que há algo mais aí e não é explicado o que pra gente. Bom, o próprio Nel é uma pessoa de interrogação pra gente também, né? Pelo fato dele ter todas as vezes aparecendo com uma certa interesse em algumas situações. Mudando de personagem também, nós vemos que a Evelyn está tendo dificuldade mais uma vez em manipular o seu animal na parte de treinamento dela, porque ao manipulá-lo, o animalzinho acabou perdendo meio o controle, acho que ela não está tendo esse controle específico, e ataca diretamente o avaliador, que dá um rasta para cima do cachorrinho, fazendo a Evelyn ficar muito chateada. E vocês veem que ela realmente ficou deprimida com isso, mas não é desde já. Desde outras vezes nós vemos que ela tem uma certa dificuldade de controlar seus ânimos, e nem preciso falar para vocês. Sendo da família Lopobia, é normal, é como respirar você ter um ânima, você controlar algum tipo de animal. Então nem preciso falar pra vocês, o fato dela ter essas dificuldades pode fazer com que ela seja mal vista dentro da sua família, fazendo com que talvez ela tenha esses problemas de ficar realmente bem deprimida com relação a isso. É a mesma coisa se algum integrante da família do Arenhon não tivesse muita dificuldade de aprender qualquer habilidade de espada, como, por exemplo, vou dar um exemplo disso, o Zenitsu de Demon Slayer. O cara só aprendeu uma habilidade do estilo do trovão, mas ele ficou mestre nela, pelo menos, né? Agora imagina você dentro de uma família de espadas e não saber usar espada, querer usar o chaco, o cara vai ficar grilado com você. Então dá pra entender as dificuldades da Evelyn. E depois a gente tem um resumo dos treinamentos de classes de vários personagens. Alguns passam despercebidos, não mostra tanta coisa assim. Outros dão um pouco mais destaque, com relação do Lu passando pela avaliação de lanceiro, né? Ele conseguiu, com a ajuda do Harabi, até comemora ter conseguido acertar um alvo, com muita dificuldade que ele teve. Com relação à princesa de Zahard, foi muito bem no treinamento de pesca. E a gente vendo o Danjun meio nervoso, né? Porque o Urek abandonou a aula dele, dizendo que não vai aprender nada, para ir treinar com o controlador de ondas a pedido do Nel. Assim ele vai conseguir melhorar mais as suas bangs de Shinsu, mostrando até que o próprio avaliador, o treinador, né, o professor da parte de manipulação de Shinsu, ficou impressionado com o talento que o Urek Mazino tem, deixando o Nel meio puto da vida também, com forma de 2, 3 dias ali, ele tá conseguindo fazer uma manipulação muito forte de Shinsu, porém ele carece de muita dificuldade para poder controlar aquela bug, né? Ele explode praticamente, vai estourar tudo ali. No final disso, eu acredito que o jogo da coroa vai ser algo inusitado. A coroa está num lugar onde existem golfinhos ali, e vem uma rainha golfinho gigantesca, um monstro realmente grande,
cuidando da coroa. Eu não sei se ali é o local onde a coroa tá guardada até que eles façam aquele jogo da coroa que nós conhecemos, onde a gente viu o Ban e companhia tá participando, ou se vai ser um outro ambiente. Nós vemos o Danzum indo lá e mandando depois meio que uma cartinha de amor por Ekmazino, dizendo o local e o endereço de onde eles vão lutar durante o jogo da coroa. Lembra que eles fizeram essa promessa para si de que iam se enfrentar numa luta até a morte. E o Urek tá todo animado, finalmente vai começar um dia já enfrentando um Hunker. Como vai ser essa luta? Eu sei. Bom, eu sei, o Urek vai ganhar, mas eu quero ver como ele vai ganhar. Será que ele vai finalmente manipular bem o Shinsu dele, ou vai simplesmente estourar mais uma vez, traindo a atenção de outros personagens? Bom, a gente vai ter que esperar, mas no finalzinho a gente tem uma dúvida atrás ainda dessas situações. Eu tinha levantado isso com vocês numa live em que personagens, garotos com a camiseta branca e meio que um X incompleto na camiseta, estão sendo abatidos por outros personagens. Quem são eles? Será que são do mesmo destino que o Lu? Será que todos eles usam esse tipo de uniforme? Não dá pra imaginar o que é isso. Ou seria uma imagem do futuro e Lu realmente estaria fadado aí pro saco, galera? Tá viajando na maionese? Eu não sei, eu acho que não é isso não. Só resta a gente esperar os próximos capítulos pra ver o que vai acontecer. Gostou do capítulo? Deixa nos comentários aí qual personagem que você mais acha que vai dar mais destaque no próximo capítulo, beleza? Forte abraço. Tirando o Urek, né? O Urek não tem como, sempre tá em destaque, juntamente com a Princesa Desahard. Pessoal, forte abraço, tamo junto até depois do fim.